Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, dia 15 de junho, quinta-feira. Tempo frio e chuvoso aqui em Curitiba. Hoje nossa leitura e reflexão no Salmo 123. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e que seja um tempo proveitoso para nós mais uma vez nessa manhã. E vamos tentar hoje ler e refletir o Salmo 123 e também o Salmo 124. Vamos ver se temos tempo hábil para isso. O Salmo 123 é o quarto dos cânticos de degraus, ou de subidas também, ou de ascensão. Nós ouvimos no poeta a voz do povo escolhido das tribos que ainda estão fora da terra. Eles são removidos da terra, mas seus corações já estão em Jerusalém. Temos dito que essas canções, então, 5, começando com o Salmo 120 até o 134, são 15 canções que eram cantadas, então, pelos peregrinos que iam para Jerusalém para as 3 festas principais e anuais, que era Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Nesse Salmo 123, os 2 últimos versículos do Salmo deixam bem claro qual era a situação deles. Eles estavam cobertos de zombaria, de desprezo. E isso os levou justamente a clamarem ao Senhor pedindo o seu auxílio. E é sobre isso que eles começam falando exatamente no versículo 1 e 2, quando eles dizem o seguinte: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então, nesse primeiro versículo, o escritor olha para o soberano do universo e ora por sua intervenção e por libertação lá do seu trono celestial, que ele libera essa libertação. Portanto, ele assume, o salmista, uma postura humilde em súplica, comparando-se a um servo que só pode esperar que seu mestre haja, que faça alguma coisa. E aqui ele fala justamente sobre os olhos dos servos, atentando para as mãos dos seus senhores, que com as suas mãos dariam então a direção e as ordens para cada um deles. E fala sobre a serva da mesma forma. Então essa postura reflete a atitude de dependência, né, que os servos tinham dos seus senhores e, portanto, que os crentes devem ter em relação a Deus. Somos dependentes do Senhor, precisamos esperar cada uma das suas informações, dos seus gestos, para entendermos e sabermos exatamente o que Ele quer e devemos estar como servos e as servas prontas a obedecer. O compositor, então, desse salmo expressa sua dependência do Senhor e pede-lhe graça, pois os inimigos de Israel zombavam deles, zombavam da sua confiança em Yahvé, ou Jeová. Então aqui é uma combinação de lamentação individual e também comunitária. E essa zombaria e perseguição foram uma realidade na vida do povo de Deus, mas eles encontraram consolo em saber que Deus estava ao lado deles, tá? Então ele deixa bem claro essa questão, né? Então a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. O templo era considerado a morada de Deus. Contudo, os israelitas também sabiam que aquele que criara os céus
não habitava prédios construídos por mãos humanas. O Salmo 113 nós já lemos e falava justamente a respeito disso. Eles tinham então essa noção de que o Criador dos céus e da terra estava representado ali em Jerusalém, mas ele não habitava literalmente aquele local, tá? Então ele diz: a ti levanto os meus olhos, a tu que habita nos céus. Levanta os olhos, o servo então fixa os seus olhos no seu Senhor. Da mesma forma, os nossos olhos devem se prender a Deus e fixar no Deus vivo e verdadeiro. Versículo 3: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos do desprezo, né? A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. As pessoas então que oravam pela piedade de Deus eram obrigadas a enfrentar o desprezo dos seus vizinhos. O desprezo e a zombaria dos seus inimigos. Talvez estivessem ouvindo zombarias por causa da sua fé inabalável em Deus, em uma época em que ele parecia não estar respondendo às preces do povo. Exatamente porque esse povo, por muitas vezes, e aliás por diversas vezes, como nós já vimos, se distanciou do Senhor e da sua vontade, né? E por isso pagaram um preço alto em função desse seu desprezo, em função dessa sua desobediência, tá? Então o escritor descreve a necessidade de mais graça por parte de Deus, porque os vizinhos pagãos que viviam vidas confortáveis, né, zombavam deles por sua confiança em Deus. Então ele diz aqui daqueles que estão à sua vontade. Eles estavam muito à vontade, esses ímpios, esses inimigos. Eles tinham tempo suficiente e formas e o jeito todo peculiar para poder então escarnecer, zombar e desprezar o povo de Israel. Então é apropriado pedir a capacitação divina adicional justamente para suportar a crítica e o escárnio desses incrédulos, né, que ridicularizavam também a pessoa de Deus e a fé em Deus do povo de Israel. No entanto, então devemos manter uma atitude realista de dependência de Deus enquanto suplicamos e esperamos que Ele conceda, né, o nosso pedido, que Ele atenda ao nosso pedido. Então eles dizem que eles estão fartos já, estão fartos de tanta zombaria, de tanto desprezo desses soberbos, desses orgulhosos. O Salmo 123, então, é uma expressão da necessidade de confiar em Deus em meio à perseguição e à zombaria. Isso é particularmente relevante para nós também nos dias de hoje, porque também enfrentamos oposição nos dias de hoje por causa da nossa fé. Estamos vendo isso todos os dias. Então, como cristãos, somos chamados a manter a confiança em Deus e buscar a sua graça em todos os momentos. É sobre isso que o salmista fala então aqui no Salmo 123. Então esse salmo também nos ensina a manter uma postura humilde em nossa súplica a Deus. Nós devemos reconhecer a nossa dependência dele, nós precisamos confiar nele, né? Confiar que ele é fiel em todas as circunstâncias e que no devido tempo ele há de responder às nossas súplicas. Além disso, nós devemos orar pelos outros irmãos também que enfrentam perseguição e zombaria. Temos irmãos ao redor do mundo que estão enfrentando dificuldades muito maiores do que as nossas. Afrontas não somente no sentido da zombaria, do desprezo, de todo um perigo, de toda uma tentação, né? De todo, me foge a palavra agora, estão sendo justamente torturados emocionalmente, né? Estão sendo torturados fisicamente por causa da sua fé em Cristo, né? Então precisamos orar por esses irmãos ao redor do mundo, pedindo que Deus lhe conceda graça e força diante dessas torturas, né, tão difíceis que eles estão enfrentando, né? E temos irmãos ao redor do mundo passando por dificuldades que nós nem podemos imaginar. Então, em resumo, o Salmo 123 é um poema que expressa
a dependência de Deus e o desejo por sua graça em meio à perseguição e à zombaria. Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser zombado, com toda certeza, né? De ser debochado. Mas nós precisamos saber resistir a tudo isso na dependência de Deus e em oração buscando o fortalecimento. Então, esse salmo nos ensina a manter uma postura humilde em nossa súplica a Deus e confiar em sua fidelidade em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Devemos buscar a sua graça em todos os momentos e orar pelos outros irmãos que enfrentam, então, perseguição e zombaria, né? Como já dissemos e repito, muitas vezes uma perseguição que nós nem imaginamos, uma tortura tão grande, um escárnio tão grande, muitas vezes enfrentando até a morte. Então precisamos pedir ao Senhor que lhes conceda graça e força para que eles possam então suportar todas essas dificuldades, ok? Então é sobre isso que esse salmo fala e, portanto, ele, como todos os demais salmos, né? E como toda a Bíblia que nós estamos lendo aqui, todo o Velho Testamento, nós precisamos confiar de que a palavra de Deus ela é fiel, né? E como sendo uma palavra fiel, nós podemos então confiar de que o Senhor realmente supre as nossas necessidades e de que podemos depender dele para receber então força diante dos problemas tão grandes que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Tá bom? Então isso é algo importante de nós observarmos, né, no nosso dia a dia. Tá? Deixa eu ver aqui. Não está abrindo. Agora abriu. Né? Salmo 124 que nós vamos ler também. Aproveitando então o nosso tempo. Ok? Salmo 124. Salmo 124 é um salmo de louvor declarativo e é um dos 4 cânticos de degraus atribuídos então a Davi. Temos o 122, 124, 131 e 133, tá? Os demais nós não sabemos só o 127, o autor e Salomão, os demais nós não sabemos quem são os escritores, ok? Então é um salmo justamente declarativo, tá? Um dos 4 cânticos de degraus que Davi compôs. O salmo fala da proteção de Deus para com o seu povo. Nesse salmo, então, o rei Davi relembra ao povo de Israel a proteção de Deus durante as batalhas que poderiam ter levado à extinção o povo de Deus, o povo escolhido. Escreve de forma muito clara, né, como a aniquilação total teria ocorrido caso Deus não estivesse ao lado deles. Tá? E ele começa justamente dizendo isto, usando essas palavras: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, o salmista é claro em apresentar aqui, né, que durante a história os inimigos de Israel atacaram ferozmente várias vezes o povo e teria destruído, aniquilado todo o povo se não fosse a intervenção de Deus na vida deles. Então, Davi fala aqui sobre o louvor, ou sobre louvar a Deus pela proteção que o Senhor, então, concedeu ao seu povo. Davi, ele louva a Deus por não permitir que as nações pagãs que cercavam Israel derrotassem e aniquilassem o povo de Deus, que aniquilasse a sua nação. No versículo 6 que vamos ler já, ele menciona que Deus não permitiu que os inimigos de Israel os rasgassem como presa. Vamos lá ver rapidinho. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Então ele menciona que Deus não permitiu que os inimigos de Israel os rasgassem como presa, comparando os animais ferozes. Em vez disso, Israel foi libertado como um pássaro que voa livremente quando alguém libera a armadilha que o prendeu. Então Davi enfatiza que o auxílio de Israel vem de Deus e não de qualquer ser humano, nem mesmo dele, Davi, um grande servo, um grande militar, um grande guerreiro, né?
que liderou grandes batalhas e venceu porque o Senhor estava ao seu lado, tá? Então ele descreve como Deus, o Criador dos céus e da terra, o mais forte de todos os libertadores, com toda a certeza. E é sobre isso então que ele fala neste salmo. Então o salmo, juntamente com o salmo 121, comemora a preservação dos israelitas por Deus. O salmo 121 é mais pessoal, mais individualista na sua perspectiva, enquanto que este salmo 124 ele é mais nacional, mais corporativo, muito provavelmente uma canção de ação de graças comunitária, onde o povo todo então, justamente no templo, podia louvar a Deus com esse cântico. E ele diz ainda, então, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então está dizendo que esses povos teriam passado por cima deles, teriam então destruído, teriam então aniquilado as suas vidas, tá? Versículo 5, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Faz mais uma vez menção disso. Ele repete justamente essa forma de repetição, demonstrando com essa declaração a urgência, mostrando a seriedade, né? Mostrando justamente como isso seria uma realidade muito clara, muito evidente, caso Deus não estivesse ao lado deles. Tá? Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, como lemos, mas a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Deus então permitiu que eles escapassem, não ficassem presos no laço, mas que pudessem ser libertos, e quem os libertou foi o Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tá? Então, ele deixa claro esse socorro no nome do Senhor. Salmo 121, o que nos diz? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma vez aqui é repetido, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, a preservação do povo de Deus é um assunto adequado para louvor justamente em todo esse salmo, para que pudesse ser cantado comunitariamente e pudessem revelar dessa forma, pudessem demonstrar de uma forma muito clara o cuidado, a proteção de Deus na vida do seu povo, não deixando com que eles fossem aniquilados por nações pagãs, mas foram preservadas e como laço, né? Como o laço do passarinheiro, né, que foi quebrado, eles puderam então escapar e ter as suas vidas preservadas, tá? Então, por séculos, Israel sofreu e tem sofrido com nações que detestam o povo de Israel, querem de todas as formas destruí-los, mas Deus fielmente tem preservado esse povo escolhido até os dias de hoje, não permitido que isso aconteça, porque Deus tem justamente uma aliança com esse povo e ele há de cumprir essa aliança, custe o que custar. Ok? Portanto, meus queridos, o Salmo 124 é um testemunho poderoso da proteção de Deus sobre o seu povo escolhido. O rei, então, Davi relembra o povo de Israel da fidelidade de Deus em preservá-los em meio a grandes batalhas, ataques dos seus inimigos. Então, ele usa essas figuras, ele usa essas batalhas, essas lembranças, justamente para descrever a aniquilação total que poderia ter ocorrido caso Deus não tivesse estado ao lado deles. Então, ao longo de todas essas adversidades e perseguições, Deus tem permanecido como fiel protetor do seu povo. Então, isso é um lembrete encorajador, que mesmo quando enfrentamos lutas aparentemente impossíveis, Deus está ao nosso lado e é capaz de nos livrar dos maiores inimigos que nós possamos ter. E o maior deles, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está derrotado também, em nome de Jesus. Então, além disso, o Salmo destaca a importância do louvor e da gratidão a Deus pela sua proteção. Então, ele conclama, ele chama, ele convida o povo a louvar a Deus, e esse salmo, com certeza,
era um salmo comunitário que era cantado por toda a comunidade de Israel, agradecendo então pelo cuidado do Senhor nas suas vidas, tá? Então enfatiza que a ajuda então vem do Senhor, que a força é do Senhor, que a vitória é do Senhor e não dos seres humanos, ok? Então isso nos lembra que, embora nós possamos buscar a ajuda de outras pessoas, é Deus que é o nosso verdadeiro libertador e protetor, tá? Aquele que realmente pode nos guiar e nos orientar em cada passo da vida. Precisamos uns dos outros, precisamos dos nossos irmãos, precisamos dos nossos líderes, mas precisamos mais do que tudo do nosso Deus, porque Ele é que é o verdadeiro libertador e protetor das nossas vidas. Em resumo, o Salmo 124, então, é um hino de louvor, a fidelidade e a proteção de Deus em nossas vidas. Esse salmo, então, nos lembra que, em meio às lutas e adversidades, podemos confiar em Deus para nos livrar dos nossos inimigos e nos guiar em total segurança. Estamos totalmente seguros nas mãos do Senhor. Então, não se esqueça disso, tá? O Salmo 123 fala também sobre a expressão clara da necessidade de confiar em Deus no meio de perseguição, no meio da zombaria, que nós devemos enfrentar, né? Ou iremos enfrentar a oposição por causa da nossa fé, mas que devemos confiar em Deus, buscar a sua graça em todos os momentos e sabendo que Ele é fiel em todas as circunstâncias para nos abençoar e nos ajudar em meio a toda e qualquer perseguição e zombaria, porque a sua graça e a sua misericórdia será dispensada para a sua e para a minha vida. E o Salmo 124, então, que em meio às lutas e adversidades, podemos também confiar em Deus para nos livrar dos nossos inimigos e nos guiar em segurança. Tá bom? Que Deus possa abençoar, então, a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos confiar nesse Deus grandioso, maravilhoso e que possamos servi-lo cada dia mais e melhor, porque é isso que Ele espera de você e de mim, é o que Ele espera de cada um de nós. Tá bom? Que Deus, então, nos abençoe, que tenhamos uma boa quinta-feira, dirigidos e guardados pelo Senhor, e amanhã, se Deus nos permitir, Salmo 125, então, tá? Estaremos lendo e refletindo nesse salmo, ok? Então, estamos aí já bem próximos, né, de chegarmos ao final do livro de Salmos, mas ainda temos uma caminhada de alguns dias aí. Vamos permanecer juntos, vamos permanecer aí nesta caminhada, nessa jornada. Não desista, fica firme e, além disso, compartilhe com o maior número possível de pessoas essa informação, essa mensagem, essa meditação a respeito da palavra de Deus no livro de Salmos. Seja um instrumento para levar essa palavra a muitos outros corações que estão sedentos e necessitados dessa palavra. Tá bom? Que Deus então possa nos abençoar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Dá-nos, ó Deus, um dia onde nós possamos, em meio às perseguições, talvez as zombarias, os ataques, ó Deus, sofridos por aqueles que zombam da nossa fé e que, ó Deus, não querem de forma alguma se render diante do Senhor. Que o Senhor nos dê forças, ó Deus, e nos dê capacitação e principalmente paciência e amor para podermos lidar com cada situação e, na sua dependência, podemos ser vitoriosos, ó Deus, diante de todas essas situações. Usa-nos, ajuda-nos, porque dependemos do Senhor em toda e qualquer circunstância. Por isso pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, Deus permitindo, amanhã estaremos juntos mais uma vez com o Salmo 125. Tá bom? Um forte abraço, boa quinta-feira e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Pra te adorar.